vamos pensar internacionalmente. Como bandeira política, então se fala em narcoterrorismo, em se juntar o conceito de crime organizado com terrorismo. Bom, é a mesma coisa de misturar bananas com pepinos, tá? Certo. Eu estou falando à luz do direito internacional. Então é confundir. Fica mais bonitinho o governador do Rio, fica mais imponente, tem mais voto ele falar numa expressão nova? Não é tão nova assim. Não, porque vamos olhar a cara das duas coisas. Sim. Elas são iguais? Não, não são iguais. Elas são totalmente diferentes? São totalmente diferentes. Por quê? Qual é a ideologia do crime organizado? Dinheiro, poderio econômico. O crime organizado está interessado em direita e esquerda? Ele faz acordo com a direita e a esquerda? Internacionalmente ele faz isso? O crime organizado pode vender armas para os terroristas? Pode lavar dinheiro para o terrorismo? Ele tem alguma ideologia a não ser, atenção, a não ser o lucro? Não. O crime organizado transnacional tem por meta lucro, ponto e basta, como dizem os italianos, ponto e basta. Só isso. Faz qualquer negócio, faz qualquer coisa. Apoia candidato da direita, apoia candidato da esquerda, ele influencia em eleição para a direita e para a esquerda, para o centro. Ele tem lado político partidário? Zero. O interesse é lucro. Agora, e o terrorismo? O terrorismo é violência política. Vamos pensar na Al-Qaeda, no Estado Islâmico, no Hamas. Todos eles se movem por uma ideologia que não é o lucro. Não é o lucro. Então, está aí uma diferença fundamental e básica. Então, não podemos confundir, até para não banalizar as coisas, não podemos confundir bananas com pepinos. Percebe aí a nível internacional, mesmo nacional, para a cultura nacional, para que venha como exposição, para que venha como informação, como isso é nefasto. Porque, de repente, se está confundindo terrorismo com métodos terroristas. Veja bem, eu tenho um conflito com o meu vizinho. Vamos imaginar isso. Aí eu fico com conflito de vizinhança, hein? A árvore dele está invadindo o meu muro. Bom, então eu resolvo resolver isso, discuto com ele, fico com raiva, xingo e tal, mas resolvo colocar uma bomba no carro dele. Resolvo incendiar a casa dele. Eu sou terrorista? Não. Eu usei método terrorista? Sim. Então não se pode confundir o terrorismo com o método terrorista. As associações delinquenciais, o crime organizado usa método terrorista? Sim, usa. Solta bomba, metralha. Mas é uma organização terrorista? Não, não é. Porque a violência dele não é política. Vamos pensar no 11 de setembro de 2001, até porque morreu na madrugada, né, o Dick Cheney, que comandou, hein? Atenção, ele comandou toda a repressão ao 11 de setembro. A guerra ao terror, vamos ele pensar, fez. Justamente ao terror. Então, ao terror. Então, o que ele dizia e o que havia? Ele se fazia uma separação. Qual é o objetivo direto do terrorismo da Al-Qaeda no caso? O que a gente via? Torres Gêmeas. É método terrorista? Está lá atacando? Sim, método terrorista. Mas o que tinha mais? O que tinha um plus? É o que tinha por trás. Ou seja, aquilo que não era visto, mas era sentido, que era a destruição da cultura ocidental.
Percebe? Aí estava a ideologia e está ainda, porque a Al-Qaeda não acabou, tem o Estado Islâmico, então toda uma ideologia é centrada nisso. Daí a gente fazer uma distinção. Qual é a ideologia do Comando Vermelho, do PCC, a não ser grana, lucro para ter poder corruptor e para estender o território que eles já estão estendendo para outros estados e para países vizinhos. Mas estendendo para quê? Vão criar, por exemplo, um culto, uma cultura nova, religiosa? Não. Tem aí alguma coisa firme de ideologia política nisso? Não. Lucro, só lucro. Deu para entender? Deu, perfeitamente. O que eu queria perguntar é o seguinte, a partir dessa tua explicação inicial, duas coisas. Primeiro, os métodos terroristas que as facções vêm usando, elas já são tipificadas ou elas podem ser mais especificamente tipificadas para aumentar essa punição? É isso que o PL antifacção propõe? E a segunda coisa que eu queria entender é o seguinte, o fato de que eles ocupam território, como você acabou de descrever, e implementam sob uma condição de ameaça, né, daquela população, implementam quase, a gente se acostumou a falar de uma forma pouco técnica em estado paralelo, porque representa ali uma ocupação de estado num lugar onde o estado efetivamente não consegue entrar. Quando tenta entrar, resulta em combate, em confronto, em mortes e etc. Embora não haja uma motivação ideológica, o fato de que eles criam esse tipo de estrutura de poder sob coação, né, submetendo a população a uma coação, isso não dá uma cara terrorista à atuação deles, no sentido de que não tem ideologia, mas tem uma atuação de Estado paralelo? Vamos separar as coisas. A atuação deles de controle de território é econômica. Veja, o que eles fazem? Eles movimentam a economia dentro daquele território. Com o quê? Com drogas, com gatonete, com aquilo que a máfia faz. E se usou a expressão pizzo, uma pizza com o final. Pizzo. O que é o pizzo? É a extorsão. É o preço da extorsão. Então, paga aluguel. Por exemplo, quem tem uma loja, paga pelo que vende. Olha, vendeu tanto é o pizzo. É o preço da extorsão. Então, quando se tem controle de território, e se tem algo a mais com o crime organizado, tem-se controle social. Por meio do quê? Por meio de um poder de intimidação que o Estado, pelas suas delegacias de polícia, pelas suas polícias militares, deixaram que aquilo virasse não um Estado paralelo, mas tecnicamente uma secessão no território nacional. Daí a questão federal, a gente pode ver depois, daí a legitimidade do Ministério Público. O que tem ali, tecnicamente, é uma secessão. Agora, vamos chamar de Estado paralelo? Sim, é mais fácil. Sim. É uma secessão. Mas se cria ali o quê? Um Estado independente? Não se cria um Estado, mas se cria um negócio. Sequer eles estão reivindicando que precisou isso, ser né? limitado. Eles sequer estão reivindicando isso, né? Não é como separatista, né? Tá. Exatamente. Então, o que ali? Ali é o lucro, é estender, ter o domínio. E o que diz a lei italiana ao tipificar, já que você perguntou, com relação a esse projeto antifacção? O que diz a legislação italiana de importante? Diz que essas organizações têm controle de território, têm controle social, têm
poder intimidatório. Eles fazem uma intimidação interna no território e difusa, tá? Para quem está fora desse território. Mais, atenção. O que está escrito na lei? Tem influência eleitoral. Tá? Então, isso é importante. Por que eles querem ter influência eleitoral? Para aumentar os negócios. A Itália é clara com relação a isso, todo mundo que estuda esse fenômeno, todo mundo que conhece isso, que se debruçou nisso, viu lá. Eles querem os negócios das prefeituras, as concorrências, as autorizações. Vamos pensar na área de turismo? Eles querem as concessões para explorar as praias da Itália e Tinho. Por quê? Porque lá você paga para ir na praia, né? Então eles fazem a concessão de parte de uma praia, são várias partes, você paga para ir na praia. Você pode até alugar uma cadeira, um guarda-sol, mas você paga para entrar. Para ter esse tipo de concessão, com corrupção, você consegue uma autorização por 10 anos, por 5 anos. Se conseguiu, na Itália até por 20 anos. Então, e aí? Aí tem uma estrutura comercial que vai entrar ali. Mas essa estrutura comercial que quer se estabelecer ali precisa do quê? Precisa de autorização do crime organizado e precisa para que ele atue nos órgãos autorizadores municipais, no Estado Federal, por exemplo. E para quê? E para que a concorrência, para que a concessão pública seja dirigida. Daí essa expansão, esse perigo. O crime organizado é um perigo? Sim, é um câncer com metástase. Então como é que vocês defendem bandido? Veja que visão canhestra, torpe e idiota. Não, o que não se pode fazer é, por exemplo, num hospital, um cirurgião que vai operar um paciente de determinado caso, ele vai empregar uma técnica cirúrgica para a cirurgia. O que a polícia tem que fazer, tendo em vista esse tumor do crime organizado? Tem que aplicar a técnica policial adequada. Pergunte a especialistas antimáfia, se essa técnica usada pelo governador foi correta. Absolutamente incorreta. Olha só, você precisa dominar a IA antes que ela te domine, viu? Foi pensando no desafio da era dos agentes e automações que está de volta o curso queridinho do meio. Lançamos o Bootcamp 25-26 IA Formas de Usar, numa edição prática comigo e mais 3 especialistas para ensinar como transformar ferramentas de IA em resultado real nos seus projetos e na sua rotina. As ofertas de pré-lançamento vão até quarta-feira, 5 de novembro. Tem 30% de desconto no curso avulso, ou você pode assinar o plano Premium mais cursos para acessar esse e outros cursos do meio. E se já é Premium, pode fazer o upgrade para o Premium mais cursos com 20% de desconto. Corre, que é por pouco tempo. Clica aí no link da descrição e garanta seu desconto agora.